Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Salmos 30. Salmos 30. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Levantar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Parte final do verso 5. Pode vir o choro, mas amanhã vem, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A dor é estação, não destino. A dor é estação, não destino. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós desejamos neste momento ouvir tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas em nome de Jesus, usar-me, para que possamos ouvir somente a tua santa e bendita voz. Nós sabemos que somos exortados, edificados, quando ouvimos-te, e por essa razão nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu venhas falar conosco, com autoridade, com poder. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. A dor é estação, não destino. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo dizer que tanto eu quanto vocês, em algum momento, nos tornamos vítima da dor na vida. Isso porque é impossível viver neste mundo estigmatizado pela queda sem sermos em algum momento, apanhados, embarcados pela dor. Assim sendo, é certo que é impossível alguém viver nesta ambiência física sem viver um momento, uma estação, um período sequer
sem ser apanhado pela dor. O Salmo 30 é um dos muitos salmos de Davi. E neste salmo, assim como em outros salmos, Davi deixa explícito que foi apanhado pela dor. Daí a razão do mesmo ressaltar, precisamente no verso 5, que o choro pode durar uma noite. Isso indica que o mesmo viveu momentos de dor. Porque choro aqui é sinônimo de dor. Noite é símbolo de momentos difíceis. Assim sendo, Davi está dizendo que foi apanhado em momentos distintos da sua existência pela dor. Conquanto Davi deixa explícito que a dor não é um capítulo conclusivo na vida de ninguém, que a dor não é um ponto final na vida de ninguém, que a dor não é destino, portanto, mas estação. Estação, porque no verso mencionado por mim há pouco, isto é, no verso 5, Davi diz que o choro que é resultado da dor tem um período curto, tem um momento, tem um tempo específico para chegar e sumir. Em outras palavras, Davi está dizendo que a dor não é destino, que a dor não é capítulo conclusivo, que a dor não é ponto final, mas estação. Já que o mesmo diz, parte final do verso 5, ao anoitecer, uma estação, um período, um momento, pode vir o choro, a dor, mas, conjunção adversativa, a alegria vem pela manhã. A minha dor, a sua dor, como a dor de qualquer outra pessoa, não pode ser vista como ponto conclusivo, como ponto final, como destino, mas como estação. Este homem, como vocês sabem, chamado Davi, viveu estações difíceis, momentos difíceis em sua vida. Talvez o mais difícil foi quando mesmo se tornou fugitivo em função da perseguição de Saul. Mas aqui, Davi quer deixar o recado para mim e para você, que a dor, seja ela qual for, não pode ser vista como destino, porque ela não é destino, ela é estação. Por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês, prestem atenção. Em primeiro lugar, a dor é estação, não destino, porque o choro não é eterno. A dor é estação, não destino, porque o choro não é eterno. Parte final do verso 5. O choro pode durar uma noite, uma estação, um período, um momento. O termo hebraico para choro indica um lamento profundo, emocional, que expressa perda, arrependimento ou solidão. A noite, como disse há pouco, é simbólica de períodos em que Deus parece oculto e tudo o que resta é a lágrima. O verbo durar, no hebraico, sugere uma permanência temporária, passa a noite como hóspede. Em outras palavras, Davi está dizendo que a dor
deve ser vista por nós que os momentos difíceis que gestam dor em nós como hóspede indesejado. Como um período que chega e que não vai permanecer. Irmãos e irmãs, quantas vezes as nossas noites se tornam insônias, não dormíveis, porque as lágrimas, em função de alguma dor que passa a envolver-nos, não permitem que venhamos a deitar em paz. Talvez isto continue persistindo, ou esta realidade continue persistindo, porque nós ainda não compreendemos que a dor não pode ser vista como um destino, ou como um capítulo conclusivo, mas como uma estação. Muitas vezes nós nos desesperamos em função destes momentos, porque nós deixamos de entender que a dor vem e passa. E por esta razão, ou seja, por não entendermos que a mesma é estação e não destino, que nós passamos a viver como se ela fosse destino. Quantos desistem de viver? Quantos optam por não viver? Porque não entenderam que a dor não é destino, é estação. Davi está dizendo explicitamente aqui que a sua dor foi vista como estação e não como destino. Quando você estiver passando por um momento difícil, que edifica a dor, você deve, em nome de Jesus, entender que esta dor, em algum momento, vai deixar de existir, ela vai passar, e por essa razão você deve permanecer mesmo em meio à dor, caminhando, com a expectativa de que ela em algum momento há de deixar de existir, porque ela não é capítulo conclusivo, e não há de ser em o nome de Jesus. Quantos desistem, volto a ressaltar, porque não conseguem lidar com a dor, não conseguem lidar com os momentos difíceis, com os momentos de inverno, com os momentos de noites escuras, com os momentos em que o mar da vida se torna efervescente, agitado, implacável, cujas ondas vêm e chacoalham o nosso barco, ou seja, a nossa vida na vida. O sofrimento tem permissão para visitar, mas não para permanecer. O lamento de Davi é honesto. Versos 2 e 3. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. O lamento de Davi é honesto, ele está dizendo que a dor é real. Ele não está tentando esconder a sua dor, pelo contrário, ele externa, ele escancara, ele abre o seu coração. Davi, de modo nenhum, esconde a dor, mas a entrega a Deus. O segredo, portanto, é entregar a Deus. Ele entrega a sua dor a Deus. É admitir, é reconhecer e entregar a Deus.
Não negue, portanto, suas lágrimas, mas não as eternize. Elas têm prazo de validade em o nome de Jesus. Deus determinou que só durem a noite. Elas têm prazo de validade. Tem muita gente, infelizmente, que tem a tendência de eternizar o que não deve ser eternizado. Tem muita gente que eterniza mais as lágrimas do que os sorrisos. Tem muita gente que eterniza mais os espinhos do que as rosas. Tem muita gente que eterniza mais os momentos difíceis, mesmo quando não estão vivendo mais eles, do que os momentos de prazer e de alegria, de risos. Em segundo lugar, a dor é estação, não destino, porque a alegria é certa, pois Deus é fiel. Verso 5, Davi diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mas, como disse, conjunção adversativa do texto, é a virada teológica. Deus intervém. É a compreensão teológica de que quando a dor é entregue a Deus, Deus intervém, Deus age, fazendo-a na existência de quem foi submetido à estação e não destino. Assim sendo, você, como eu, nós devemos entregar as nossas dores, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos complicados a Deus. Nós temos que ter esta percepção, teologicamente falando, de que quando nós entregamos a nossa dor a Deus, Deus intervém, imprimindo em nós a consciência de que a mesma não é destino, mas estação. Alegria é mais do que riso. É júbilo restaurado pela presença de Deus. Manhã, aqui, representa recomeço, redenção, restauração. Davi está dizendo, a noite é de lágrimas. Vão existir estações, infelizmente, de lágrimas, em minha existência, na sua existência, mas, quando colocamos diante de Deus, Deus intervém, fazendo com que tudo seja restaurado, tudo seja restabelecido. Creia nisto em o nome de Jesus. Deus pode transformar as suas lágrimas de hoje em alegria. A noite de lágrimas pode se tornar manhãs de alegria. Você não está em uma estação conclusiva de dor. Você está em um momento de dor que pode se tornar alegria. A alegria não é autogerada, é trazida por Deus. Isso aqui é magnífico. Porque Davi está dizendo, só Deus pode restabelecer a minha alegria. Só Deus pode reconstruir, em outras palavras, a minha vida. Só Deus pode, em outras palavras, me tirar dos abismos existenciais. Só Deus pode, em outras palavras, me tirar dos pântanos existenciais. Só Deus pode me tirar, em outras palavras, dos jardins apinhados mais de espinhos do que de rosas existenciais. Quando se tem a perspectiva, ou melhor dizendo, a consciência, a certeza de que só Deus pode arrancar-nos nos momentos difíceis, os momentos difíceis vão ser encarados por nós como passageiros, porque nós vamos colocar cada um deles diante de Deus, certos de que no tempo dele, isto é, de Deus, Deus há de intervir. E Deus intervém, e Deus age. Davi explicita esta consciência, esta convicção.
Quantas vezes, meus irmãos, eu já passei por momentos difíceis e fui, infelizmente, induzido a pensar que estes talvez pudessem ser conclusivos, definitivos, capítulos finais. Mas quando eu os colocava, como coloco diante de Deus, o Espírito Santo vem me persuadindo ou me convencendo de que os mesmos não passam como foi em alguns momentos da minha vida, de estações e não de pontos finais. As noites, elas chegam, as lágrimas são derramadas, mas passam. Deus é quem vai agir, Deus é quem vai restabelecer a mudança, a transformação. Você não precisa produzir o amanhecer, Deus é quem o envia. O nosso papel é descansar, é entregar, escancarar a nossa alma diante de Deus e descansar em Deus, crendo que Ele, por sua misericórdia e graça, em o nome de Jesus, age no tempo dEle. A manhã de alegria não depende de mim nem de você, ela é trazida por Deus com relação à minha vida, com relação à sua. Você não precisa produzir alegria, só precisa permanecer em fé até que Ele a traga. Alegria aqui é sinônimo de mudança, de ruptura, ou de um momento de dor, lágrimas, para um momento de sorrisos, existencialmente falando. Em terceiro lugar, a dor é estação, não destino, porque a dor revela o que o conforto esconde, nossa necessidade de Deus. Notem que nos versos 6 e 7, Davi, nas entrelinhas, deixa entender que pensou que não havia de ser abalado ou atingido pela dor. Jamais serei abalado, diz Davi. Em outras palavras, ele está dizendo, nos momentos de conforto, nos momentos existenciais de rosas, de prosperidade, de bonança, eu imaginei que eu fosse intocável. Eu imaginei que nada de ruim fosse me apanhar, me atingir. Davi estava enganado e ele chega a esta conclusão. Davi confessa no tempo bom que achou que nada de ruim poderia atingir a sua vida. Vejam que Davi está dizendo, em outras palavras, volto a ressaltar, que às vezes, quando nós estamos vivendo no bem bom, nós nos esquecemos de nos entregar a Deus. Quando nós estamos vivendo na prosperidade da vida, quando nós estamos vivendo com as despensas abarrotadas, com a cozinha farta, com o guarda-roupa cheio, nós nos esquecemos de Deus como se fôssemos intocáveis, como se fôssemos impenetráveis, como se não fôssemos em algum momento capazes de nos tornar vítimas da dor. O conforto muitas vezes gera insensibilidade, anestesia a alma para com as coisas de Deus, estagna a alma que caminhava para fazer o que agrada a Deus, a não fazer o que Deus pede para ser feito. A vida cristã é marcada por um ciclo de morte e ressurreição, lamento e dança. Davi vai dizer isso no verso 11. Vejam que, às vezes,
a dor ou as tempestades, a dor e as tempestades são necessárias para que a percepção da necessidade de Deus venha. Quem nunca ouviu alguém dizer: este está buscando a Deus porque está vivendo um momento difícil? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. É certo que, infelizmente, até entre nós, há pessoas que lembram de Deus quando estão vivendo momentos difíceis. Se tornam dizimistas, ofertantes, participantes, no que diz respeito à agenda da igreja, quando estão vivendo momentos difíceis. Mas quando os momentos difíceis deixam de existir, esquecem. Deixam de fazer o que deveriam fazer, independente das circunstâncias. Há coisas que nós temos que fazer vivendo em maus momentos ou em bons momentos. Não é quando as coisas apertam financeiramente que a gente tem que dar o dízimo ou ofertar. Não. Porque vocês sabem que existe uma teologia impregnada no senso comum evangélico que ressalta isso. E tem muita gente estabelecendo uma relação mercantilista, de negócio, de transação comercial com Deus. É fiel porque tem o intuito de receber. Nós estamos em uma igreja que precisa da sua participação na condição de membro dessa igreja, como dizimista, como ofertante. E às vezes muitos não são, porque estão vivendo uma vida onde estabeleceu a partir dessa experiência que só pode fazer o que a vida pede ou possibilita fazer. No caso, participar da vida da igreja em todos os sentidos. Como dizimista, como ofertante ou não. Davi está dizendo que às vezes Deus chacoalha o nosso barco. Deus chacoalha a nossa vida. Para nos fazer entender que temos a necessidade de estarmos diante de Deus, clamando o tempo todo. Em quarto lugar, a dor é estação, não destino, porque a dor convida o clamor, e o clamor abre espaço para a busca de algo que só Deus pode dar. Versos de 8 a 10, Davi diz: a ti, Senhor, clamei. Ele reconhece a sua dor, ele reconhece que estava vivendo um momento de abismo existencial, que estava fazendo com que ele sofresse. Ele entrega este momento a Deus, clama, portanto, a Deus, porque ele passa a entender que só Deus pode tirar o que estava causando tormento em sua alma. A dor leva Davi a orar com profundidade e confessar dependência. A dor leva este homem a se colocar diante de Deus, a se entregar, a se curvar. E às vezes, Deus permite que venhamos a passar por momentos difíceis para que tenhamos essa consciência de que precisamos de Deus o tempo todo, em todo momento. Está cômodo, porque está fácil. Talvez, e aí Deus permite que a tempestade venha para fazer com que a gente entenda que a gente precisa estar clamando a Deus o tempo todo. A estação da dor pode ser o solo fértil da oração mais sincera, não para convencer Deus, mas para se render a Ele.
Eu conheço um montão de pessoas que retornaram para Deus, para um compromisso sério com Deus, depois de uma tempestade, depois de uma ruína, depois de uma queda abrupta, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, que passou a envolver sua vida. A dor muitas vezes surge como um professor, porque ela é pedagógica. O Novo Testamento deixa isto explícito. Então não despreze a sua dor. Você não deve desprezar a sua dor. Você deve colocar ela diante de Deus. Você deve colocar a sua vida diante de Deus. Você deve se colocar diante de Deus. Davi nos ensina aqui, meus irmãos, que muitas vezes Deus usa os momentos difíceis, Deus usa as circunstâncias que gestam dores em nós, para nos convencer de que precisamos dele o tempo todo. Nós temos uma enorme facilidade para optarmos na vida pelas coisas que não têm nada a ver com as coisas de Deus, do que pelas coisas de Deus. E muitas vezes, por amor, Deus permite que circunstâncias difíceis passem a nos envolver para nos fazer entender que precisamos estar diante dele o tempo todo. Em quinto e último lugar, a dor é estação e não destino, porque a dor termina quando o louvor chega. Versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em dança, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Davi diz que Deus transformou a sua dor em dança, em louvor, em alegria. Deus transforma o sofrimento, Ele não apenas o encerra. O propósito final da mudança não é o conforto pessoal, mas a adoração pública. Deus faz com que a dor se transforme em louvor, para que o próprio Deus seja exaltado, para que nós venhamos a nos tornar testemunhos vivos do quanto Deus é gracioso, misericordioso. É isso que Davi está dizendo, e por essa razão ele diz que deve exaltar a Deus, enaltecer a Deus, bendizer a Deus, como faz. Porque Deus transforma os momentos difíceis, de dor, em louvor, em dança. Ele usa um termo aí, no verso 11, folguedos, festas. Deus transformou os abismos existenciais, as tumbas existenciais, os espinhos existenciais, em folguedos, em festa. A dor da noite se tornou alegria da manhã. Os dias de inverno se tornaram dias de primavera. Os dias cinzas se tornaram dias coloridos. Não porque Davi tinha a capacidade de fazer com que esses se transformassem de dias ruins para dias melhores, não. Porque ele colocou diante de Deus, e Deus veio, Deus agiu, para que Davi se tornasse testemunho, como se tornou. E este salmo não é clichê, é testemunho de alguém que passou pela dor e viu Deus transformar a dor em alegria. A sua vida pode se tornar um salmo de testemunho de que Deus pode transformar dores em alegrias, para que Ele mesmo, Deus, seja exaltado por meio da sua vida. Eu concluo dizendo
que a dor é parte da estrada, mas não é o destino final. Ela ensina, quebra, revela, amadurece, mas ela não define você. O Salmo 30 nos mostra isto com clareza. Deus é o Senhor do tempo, o Redentor da alma e o Autor da alegria. Se você, meu irmão e minha irmã, está em uma estação de dor, não construa morada em o nome de Jesus nela. Não faça dela residência definitiva, conclusiva, em o nome de Jesus. Espere, clame, confie, porque a dor é estação, mas a graça é eterna. A dor não é capítulo conclusivo, é vírgula, portanto, não é ponto final, mas a graça de Deus é eterna, é destino, não é estação. Então se coloque diante de Deus, crendo que a sua dor, por ser estação, pode ser envolvida pela graça que é eterna, a fim de fazer com que esta dor se transforme em sua vida para testemunho do Evangelho, alegria, dança, folguedos, festa, em o nome de Jesus. Deus amado, nós te exaltamos mais uma vez pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra. É certo que muitas vezes, a exemplo de Davi, somos apanhados por circunstâncias difíceis que imprimem sentimentos dos mais variados, que fazem com que as lágrimas venham molhar os nossos travesseiros. Mas é certo também, por ser a dor estação e não capítulo conclusivo, que o Senhor transforma em louvor, para que o Senhor seja exaltado em nossa vida, em o nome de Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Eu não sei o momento, a estação, o período que cada um se encontra, mas o Senhor sabe. O que sei é que o Senhor pode transformar estações nebulosas, cinzas, em estações coloridas na vida. E por essa razão, assim como Davi, nós clamamos ao Senhor, em o nome de Jesus, para que, se for o caso, no que diz respeito a alguém que aqui está, o Senhor venha transformar este momento de dor em um momento de canção, de alegria e de louvor, para que onde este ou essa estiver, o Senhor seja exaltado, porque vai ser um testemunho da grandeza, da bondade, da misericórdia, da graça maravilhosa do Senhor, envolvendo-a para a glória do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça revelada na pessoa bendita de Jesus, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida hoje e em todo sempre. Amém e amém.